não muda a minha opinião. Um livro banca, que não é uma profissão como outra qualquer, é uma profissão degradante. Eu mostro muitos estudos que vai elencando as profissões mais insalubres. A prostituição, ela sempre lidera. Ela sempre lidera. Ainda é muito mais alto o índice de suicídio. Sim. A partir de 35, 45 anos. Não é fácil. Não tem glamour. E aí, exatamente, não tem. Tem no filme da Julia Roberts lá no cinema, tem, mas a vida real é bem diferente. E aí, a própria Bruna Surfistinha conta que ela virou coach. A menina, se quer se prostituir, uma prostituição normal, olha como a vida pode ser muito boa se prostituir. Ela parou. Ela disse, Ulisses, eu descobri que não é uma profissão que você incentiva. Então ela teve uma tomada de consciência em algum momento. Foi depois que ela engravidou. Ai, que legal. Ela disse, olha, eu vi que eu não desejo isso para minha filha. E o livro, ele mostra isso, sabe? Por exemplo, ele tá muito bem contextualizado, porque em algum momento, eu quando trabalhava como repórter em Brasília, Você vai lançar esse livro? Não, tá tudo tá no da Elisa, que você faz a conexão. Isso. É um ensaio sobre a prostituição. No livro da Elisa... Dá um livro, né? A mais. No livro da Elise Matsunaga, que fala de muitas garotas de programa, e também um livro é um livro. Não dá pra ficar, olha, essa garota se prostitui assim, a vida dessa, que é ótimo. Tu olha a vida delas, uma que foi... É emocionante a vida delas. Até quando a vida delas dá errado, pro leitor é emocionante. Mas eu falei, cara, vamos contextualizar isso aqui, vamos ver onde está a discussão sobre esse trabalho. É um trabalho digno, como elas dizem? Onde está a humanidade daquelas pessoas? E onde é assim, né? Porque elas dizem que é digno, mas ninguém quer. No amigo oculto ninguém chama, né? Para participar. Ninguém quer socializar. Ninguém diz, minha amiga é prostituta. Ninguém quer. Elas querem, dizem que é culto, que é legalizado, mas elas não querem ter um crachá de prostituta pendurada. Uma carteira profissional assinada. O livro mostra, inclusive, como evoluiu esse trabalho de trabalhadores do sexo no Brasil. Em algum momento, principalmente no final da década de 90, iníciozinho da década de 2000, os movimentos feministas começaram a lutar pela legalização. Exatamente. O Ministério do Trabalho chegou a regulamentar, elas têm um código lá, que é 5108, se não me engano, que regulamenta a atividade. Aí começaram aqueles movimentos, era encabeçado por aquele Jean Williams, quando ele era deputado, ele entrou lá, vamos legalizar. Mas aí, isso nunca avançou, porque quando você tenta colocar em prática um projeto de lei como esse, não funciona. Porque aí você vai ter que legalizar o bordel, as casas de prostituição. Se você encarar isso como um trabalho como outro qualquer, você tem que aceitar, perguntar para sua filha o que você vai ser quando crescer. Aí você é prostituta, você é trabalhadora do sexo, seja lá que nome ela quer trabalhar aqui. Não, vai ter uma carteira. Vai ter uma carteira, de trabalho. Tem exatamente um carimbo na tua carteira de trabalho profissional do sexo. Só que aí horas por dia vai começar a legalizar um monte de coisa. Não, e começa a legalizar, vai começar a precificar, que são realidades totalmente diferentes. É uma loucura. Aí até os defensores da época, de quem defendia hoje, diz assim, olha, não quer saber exatamente, quer saber, ou inclusive hoje, no mundo que a gente vive hoje, Me Too, meu corpo, minhas regras, eu sou de uma época em que, para caracterizar que a mulher foi estuprada, tinha que ter marcas de violência. Exatamente. Se você chegasse numa delegacia e dissesse, eu fui estuprada, cadê os hematomas? Exatamente. Cadê os rasgos? Cadê o sangramento? Exatamente, os ferimentos. Exatamente. Hoje em dia, não. O mundo mudou. Graças a Deus, o mundo evoluiu. Então, assim, dentro desse novo mundo que a gente está vivendo, não cabe mais esse tipo de trabalho da forma como ele era feito antes. Mas ainda assim, não é crime. Você pode se prostituir, mas eu não conheço, a não ser que vire uma celebridade, como a Bruna Surfistinha. E mesmo assim, pelo que você está falando, ela teve esse momento de virada. Sim. Né? Você vê, ela podia ter se engessado no patamar de celebridade que colocaram ela. Ela virou uma celebridade, né? Você me dizendo isso, que ela começou a entender que ser coach de como ensinar outras meninas a se prostituir em algum momento deixou de fazer sentido, é muito legal. Sim. Muito legal saber. Porque
Eu acho que ela se orgulha da trajetória, mas eu acho que ela começou a não se orgulhar mais do papel que ela estava fazendo de incentivadora. Eu entendi. Porque é Perfeito, isso, muitas pessoas, nossa... Porque cada um tem sua história. Ela chegou lá por uma história. Deixa a outra chegar pela história Sim, dela. sim. Não começa a fazer o script de uma história que é do outro. Sim. Você não tem esse direito. Sim, querer pegar o roteiro do outro e viver, porque né? o coach você dá um script. Como é que você dá um script? Porque foi o que falou, você tem vários tipos de pessoas que buscam a prostituição por alguns motivos. Sim. Que são diferentes. Que por necessidade também. Eu conheci mulheres que disseram... Por vingança. Eu diria que é difícil falar isso, mas tem muitos que é por vingança. Sim. E não estou nem dizendo se é justo ou não justo. Não, é aquela coisa, a história dela, né? A história Você não dela. tem nem como ficar... A gente não tem como ficar medindo a dor do outro, os objetivos do outro. Porque assim, você vê, e isso a gente tem que... Cada um tem a sua história. Um pai que chega, não quero saber de você, não quero não sei o quê... Eu queria distância desse pai, né? Total. Aí eu vou me aproximar. Pra se vingar. Quero Me prostituindo. Perto dele. Exatamente. Ela continuou se... É incrível, mas olha, se a pessoa... Eu queria Mas eu tô distância. falando com a minha história. Eu entendo que na história eu queria dela... a distância do meu mas pai. a sua história, entendi. Mas uma adolescente de 14 anos que chega pro pai... Que ele seja pai. Que ele seja pai, porque ela exige que ele pergunte como ela vai na escola, você vê que ela tá com outras demandas. Muito. Que eu, por exemplo, eu não teria essa demanda. Se o meu pai me rejeita, eu vou esquecer que meu pai existe. Eu não vou ficar... Mas é isso que eu tô falando. Que vazio ela tinha com essa necessidade. Isso tem um impacto. Isso é pra gente. Mas aquilo pra ela poderia ser um ponto de partida. Eu só começo a existir do momento que eu provo a esse pai o que ele fez. Ele vai pagar com isso. Ele quis que ele pagasse por isso. Certo ou errado, era a história dela. Mas como que você vai fazer isso? Vai dar uma conotação de vingança para uma menina que quer se prostituir que não passa por vingança. Aí elas entram na prostituição e descobrem que, pelo menos sobre a ótica delas, que o mundo é cor-de-rosa, né? Que aí elas... Uma adolescente que veio para... Ela completou 15 anos, ela veio, menor de idade ainda, ficava se prostituindo nessas boates de São Paulo, nas Love Stories da vida. E aí ela sai do interior do Paraná numa vida pacata, vai para uma cidade grande como São Paulo, viver em baladas e comprando roupas novas, que é tudo que seduz adolescente, roupa nova de marca todo bolsas, dia. Sapatos etiquetados. E ela diz, nossa, eu parecia fulana da novela, que estava sempre maquiada, sempre bem vestida de manhã, no café da manhã. E aí elas viviam aquilo, né? Tipo, até que a vida dela também, ela acabou em depressão. Claro, é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum. Tem esse destino, né? E tem isso da glamorização da prostituição, que eu acho que é um equívoco tão grande. As pessoas não conseguem separar, achar que a vida da Julia Roberts, vai ser o papel carbono da vida delas, né? Aquela coisa. A Julia Roberts tem nada a ver com aquilo. Ela nem... Nada. A Julia Roberts mesmo... Tem nada a ver com aquilo, né? Eu falo do... Casou. Eu tô entendendo. Personagem de uma linda mulher. Né? Que aquilo ali, ela termina com aquela... Do príncipe encantado buscando ela no cavalo branco. Depois você não sabe o que ia acontecer. Que o máximo de humilhação que ela passa ali no filme é que ela foi comprar roupa numa loja chique e disseram... Você não tem dinheiro para comprar aqui. Né? Até o como eles solucionou, ela volta lá com o ricaço, compra a loja toda. A loja toda. Mas... Que é uma vingança, né? Você vê que tá do grupo daquelas, tipo assim... Aí você ganha um poder para se vingar de quem não acreditou em você. Né? No caso, a vendedora, mas poderia ser Só que eu o acho que pai. aquilo é muito emocionante no roteiro. Na vida real, aquela vingança, você cai numa depressão depois, na tentativa de suicídio. Não tenha dúvida. A história mostra isso, ali, né? Porque tem uma hora também do filme, e que é um fantasma na vida de alguma das meninas que escolhem querer encontrar um príncipe e esquecer aquela história de vida, é a hora que você se depara numa festa social que seu marido, o príncipe, te leva e você olha que possivelmente ali tem clientes seus. Sim. Ou que já foram. Ou que já foram clientes. Então tem sempre esse fantasma.
E no filme tem um cara que é amigo dele que tenta Exatamente. contratar, Exatamente. ela, né, pra humilhar. Exatamente. Exatamente. Exatamente.